Bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui hoje para esse episódio especial em comemoração a 1 ano do podcast Wine Now. Eu estou muito feliz em receber cada um de vocês aqui e quero saber se vocês querem dar um alô para os nossos apreciadores do vinho. Bom, olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, comemorando esse 1 ano, né? Então, desejar vida longa ao Wine Now e obrigada pela oportunidade. Olá, boa noite. Também muito feliz de poder estar aqui no aniversário do primeiro ano. Espero estar no segundo, no terceiro, no quarto e poder festejar juntos. Também estou muito feliz e um time de peso aqui, a Carol encomendou, né, para hoje. Tá do lado do Lona aqui, querido, e é um dos caras que também talvez tenha me encantado ouvir ele falando de vinho, talvez por isso que eu comecei a tentar contribuir com a cultura do vinho no país. Então tá aqui hoje é muito especial e agradeço o convite, Carol. Boa noite, é um convite muito especial da Carol poder estar aqui, compartilhar um pouquinho de vida, né? Eu digo que a gente juntos, a gente constrói, cada um com a sua história, e me sinto muito feliz por estar aqui podendo compartilhar contigo e comemorando contigo esse ano. Eu estou muito feliz, mais do que vocês podem imaginar. E hoje o nosso bate-papo aqui no Wine Now, ele vai ter como tema o vinho em 2025, frente a todas essas intempéries e dificuldades que nós enfrentamos esse ano. E eu vou começar esse bate-papo puxando o nosso fio condutor pela Carol. Carol, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que tu conversasse conosco sobre o mercado de vinhos em desenvolvimento no Brasil ao longo dos anos e a participação do Rio Grande do Sul nesse mercado. E qual o impacto das enchentes nesse mercado. E também que tu compartilhe conosco a tua visão do cenário para 2025. Bom, é difícil a gente falar sobre todo esse cenário, porque tem muitas coisas que ainda para nós não são claras, né? Então, claro, é óbvio que a gente depende dessa questão logística, né? A questão do aeroporto é uma coisa que nos causa uma certa dúvida ainda, né? Toda essa questão, mas assim, eu venho do mundo do vinho, né? Eu nasci nesse mundo e tenho visto, né, algo super promissor nesse mundo, né? Então, os últimos dados da OIV mostram o Brasil como o segundo país que mais cresceu no mundo em termos de consumo, é a quinta maior população de adultos do mundo, né? Então, a gente tem um público potencial para consumir vinho. A gente só precisa achar o canal para comunicar com essas pessoas, assim. Então, de fato, eu aposto muito no mundo do vinho, né? Eu acredito muito no vinho como bebida e acredito que a gente precise criar no Brasil essa sensação de pertencimento, né? Onde as pessoas entendam o vinho como uma bebida sua e faça parte do seu rol de escolhas, né? Então, o Brasil, para mim, é um país que tem muito potencial, e isso quem está falando não sou eu. Quem fala isso é a OIV, quem fala isso são os principais canais de pesquisas em bebidas do mundo, né? Fala que o Brasil tem um potencial para isso, não só porque a gente vem crescendo no consumo, mas também porque a gente tem um número considerável de adultos, mas a gente precisa, de alguma forma, melhorar essa comunicação, buscar novos consumidores. Então, é um grande desafio que a gente tem quanto setor. A questão das enchentes, que como comentei no início, a questão do aeroporto é uma questão que nos aflige, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe um pessoal no mundo, como no Brasil como um todo, uma flexibilização, um desejo por ajudar. Então, também essa ideia do produto gaúcho é algo que vem, né, estimulando o consumo do produto nacional. Então, que a gente siga trabalhando nessa tendência, porque até o Daniel Salvador, à época que era presidente da ABE, falou, né, que o vinho brasileiro precisava era de uma oportunidade, né? Então, eu acho que o que a gente precisa continua sendo oportunidades de novos consumidores, de poder inserir essas pessoas a conhecerem o produto nacional. E os novos consumidores, em geral, são os menos preconceituosos. Então, acho que a gente tem um futuro legal aí pela frente se nós conseguirmos trabalhar bem.
vou puxar o fio condutor para o Adolfo, mas todos podem dar contribuições, pitacos, na pauta de cada um. Adolfo, tu tens uma vinícola aqui em Porto Alegre. Eu não sei se sofreu impactos diretos ou não na produção, emergentes dessa situação climática que nós sofremos, gravíssima agora em maio. Mas o que eu quero que tu compartilhe conosco aqui é com esses episódios que vêm ocorrendo e que se tornaram cada vez mais corriqueiros nos últimos anos, como eles impactaram o terroir do nosso solo gaúcho, principalmente na Serra Gaúcha, onde os maiores produtores de uvas viníferas do estado se encontram. Bom, respondendo à primeira parte da tua pergunta, a água chegou a 50 metros da minha vinícola urbana, que está na rua Chicago, e a água foi subindo e até 50 metros. A água subia e nós torcíamos que parasse de subir. E, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de dano material. O problema qual foi? Que nós ficamos ilhados. Ou seja, as transportadoras não podiam chegar, não podíamos carregar produto, portanto, ficamos 2 meses sem fazer entregas, sem faturar, sem receber mercadoria. Então isso nos prejudicou muito. E, naturalmente que na Serra Gaúcha foi muito mais trágico, em especial porque também teve um isolamento total. Pontes que se destruíram, estradas, encostas caindo, isso isolou o Vale dos Vinhedos, e com isso o Vale dos Vinhedos sofre muito porque o seu principal sustentáculo era o enoturismo, o visitante. Em geral, digamos, eu creio que nós estamos agora muito impactados por um evento climático violentíssimo que sofremos, mas a gente não percebe as mudanças climáticas que existem no mundo já de décadas para cá. O mundo vitícola está extremamente preocupado. As regiões que estavam acostumadas a chover 500 milímetros por ano começam a chover 800, ou começa a não chover nada. Então há uma enorme preocupação sobre o futuro da viticultura, ou seja, que mudanças haverá que ter em termos de trato nas videiras, de mudança de variedades, de mudança de estilos de vinho. Isso, claro que isso é um longo caminho que não sabemos, infelizmente, aonde vai, até onde essa mudança climática vai afetar. Mas já há muita preocupação. No Brasil, eu diria de que o mercado brasileiro é tão dinâmico, e dinâmico no sentido de que, por exemplo, na Argentina, não há mudanças no mercado. Por quê? Porque há uma tradição, há uma cultura, um hábito de consumo de vinhos tintos, de vinhos nacionais. O Brasil é um país que está se formando. Apesar de nós termos uma imigração italiana de mais de 100 anos, o mercado de vinhos, onde o vinho nacional começa a participar mais ativamente, não tem 50 anos. E 50 anos em vinho não é nada, quando você demora 8 para formar um vinhedo. Então eu creio que o Brasil continuará. Eu não gosto de fazer previsões porque não consigo fazê-las. É tão dinâmico. Alguém poderia imaginar de que nós iríamos lançar um espumante Surly? Surly, que é isso? As pessoas nem saberiam explicar. Mas teve uma pessoa atrevida, com vontade de fazer coisas novas, que lançou. O vinho laranja também. Ou seja, as novas regiões. Alguém imaginaria, eu lembro há 5 ou 6 anos atrás, alguém me perguntou qual é o limite da viticultura no Brasil. Eu imaginava o limite geográfico onde o clima fosse de 4 estações. E, no entanto, nós estamos vendo Minas Gerais, São Paulo, em novas regiões, porque alguém adaptou a dupla poda, que é mudar o ciclo produtivo da uva no lugar do verão para o inverno, que é seco, que se aplicava no café. Isso criou uma nova... Ou seja, os horizontes brasileiros hoje não existem mais. Aquele que anos atrás defendia o famoso paralelo 31, eu acho que é melhor nunca, jamais, ele voltar a dizer uma bobagem dessa. Por quê? Porque nós estamos no paralelo 18, 19, e aonde iremos não sabemos. Ou seja, nesse sentido é admirável o que está acontecendo no Brasil. E o mercado,
que é um mercado novato, que novo no sentido que muita gente nova entrando, os velhos que estavam acostumados a beber determinado tipo de vinhos já não bebem mais, os jovens que não estão acostumados a beber, bebem o que aparece, o que tem cara bonita, o que tem gosto bonito, o que tem preço bom. Então a gente fica, eu como produtor, fico pensando de que se eu quero procurar as tendências, não vou continuar fazendo aquilo que eu gosto, aqueles produtos que eu acho que, a meu ver, são dignos do meu trabalho. Então, independentemente do gosto pessoal. Mas o Brasil é um país onde a gente não tem absolutamente nenhum momento tranquilo. Porque eternamente estamos Vejam se alguém poderia imaginar o que aconteceu. Vocês lembram que há tempo atrás nós discutíamos por que não derrubamos o muro do Mauá? Teve gente que discutia, para que serve? É feio, tiremos. E, no entanto, agora pensamos, ele deveria ter tido 1,5 metros ou 2 metros mais alto e mais longo. Então, todo esse tipo de mudança nos faz mudar tanto, nos faz sentir-nos tão ignorantes em termos de previsões, de que eu acho que a gente tende a fazer um pouco visões curtas, ou seja, planos a curto prazo, pensando de que você não pode em nenhum momento parar. Então, planos a mais curto prazo, a ir analisando as perspectivas e as alterações que possam acontecer no mercado é o mais sensato neste momento. Eu quero só pensar 2 frases aqui. Uma da Carol, que ela falou sobre comunicação, né? Que é uma questão que a gente conversou no nossa última conversa, né? Eu acho que o futuro do vinho no Brasil passa por melhorar, aprimorar a comunicação, falar mais, falar de formas mais fáceis, atingir mais gente, ter mais espaço. A gente comentou, né? Na Band News ali, a gente fez 3 anos no ar com a coluna Viva o Vinho, e é o único espaço em mídia tradicional que está falando de vinho hoje. No Rio Grande do Sul, um dos países que mais bebe vinho, né? Deveria ter muito mais espaços, né? Óbvio, na internet a gente tem muita coisa, né? Mas às vezes a mídia tradicional ela mostra um pouco dessa comunicação mais ampla, que chega em gente, que bate na porta, né? Do cara que não se apresenta, liga o rádio, tu tá ali falando de vinho. Falta espaços desse. Eu acho que a comunicação é um ponto que fala, que promete a gente ter mais espaços. Por quê? Porque está aumentando o consumo. Então, eu acho que é uma questão que, para o futuro, provavelmente a gente vai ter mais espaços para se falar de vinho, né? E outro ponto do Lona aqui que ele falou, que eu também queria pensar, é como é difícil prever o futuro, né? E a gente estava comentando ali, né, que eu sou muito atento ao comportamento do consumidor. E o Lona, como é que o Lona falou? Que tu quer entender o comportamento? É muito difícil, né? Então, é um pouco disso, de entender por que algumas demandas surgem no mercado. Ao mesmo tempo, eu acho que é porque a gente está num mercado que está se formando ainda, né? Se formando preferências, se formando terroir, se formando DOs e tal. Então, eu acho que tudo é novo, como o Lona falou, né? Mas também eu vejo que são movimentos normais de mercado, e aí eu vou resgatar uma conversa que eu estava tendo aqui no bastidor sobre o Piemonte. Fiz lá 20 produtores e lá está surgindo uma mudança. Teve os modernistas e tradicionalistas da década de 80, e agora está se falando nos crus, que é uma legislação de 2010, muito nova, né? Se falando de uma região secular de produção. Então, eu acho que as regiões também, elas, mesmo as mais antigas, elas vão se desafiando a trazer coisas novas para o consumidor, e isso vai retroalimentando esse processo de descobrir novos vinhos, novos produtores, novos selos, né? Então, eu acho que tem essas 2 questões, que ao mesmo tempo que a gente é um mercado novo, tu abre oportunidades para tu criar novos movimentos e novas tendências, mais amantes do surli, mais amantes, né, de estilos específicos. Então, eu acho que o futuro, ele é bom. Eu sou otimista, né, Carol? Eu acho que o futuro ele tem muita oportunidade também. Acho que por mais que seja difícil adivinhar eles ou chegar, indicar qual é que é o movimento dele, né? Michael, eu vou aproveitar aqui a tua fala, vou puxar o gancho em ti. Vou querer saber a tua opinião sobre o posicionamento de marcas daqui para frente. Mas lembrando sempre que tu és um apreciador de vinhos, um entusiasta, um conhecedor, um fenômeno em vendas desse livro 101 Vinhos, versão
101 produtores. E o que eu quero ouvir de ti? Eu quero saber um posicionamento estratégico que as marcas devem ter daqui para frente para fomentar o mercado dos vinhos, principalmente depois de tudo que nós viemos e enfrentamos esse ano. O que eu respondo, Lona? Não, muito difícil. É o Lona que tem que responder. Mas, brincadeira à parte... Posicionamento estratégico é tudo contigo. Olha o teu livro, um fenômeno. Não, brincadeira à parte, eu acho que a gente comentou um pouco disso na nossa última conversa também, né? Enfim, cada vinícola tem que descobrir, né, onde é que está o seu público, né? Tem vinho para todo mundo, tem produtor para todo mundo. Então, eu acho que é muito saber com quem está se comunicando, quem é o verdadeiro comprador. E eu vou voltar agora, provocar um pouco o Lona aqui sobre comunicação, né? O Lona acabou de falar, olha, mas tá todo mundo na internet, é isso, né, Lona? Tá todo mundo consumindo na internet, tá todo mundo na rede social. Eu acho que sim, mas como a gente conversou também aquela vez, tem canais que tu tem mais credibilidade do que outros. Então é importante a vinícola fazer uma comunicação, sei lá, não sei se é a expressão adequada, mas uma comunicação vertical, talvez, de ela entender que o público, onde está o seu público, primeira coisa, quem é o seu público, tentar desenhar uma persona, é jovem, daqui a pouco tu pode ter mais de um público, tu tem mais de um produto, então, um público mais jovem, eu vou ter um vinho de entrada, com essas características. Um vinho premium, eu vou me comunicar com classe A, mais de 40, 50 anos, enfim, tentar mapear esses públicos para cada produto, mas na comunicação tu tem que ser abrangente. Tu não pode, eu só devo me comunicar desse caminho ou daquele caminho. Então, eu acho que também, falando em estratégia, é entender isso. Quem são os seus públicos e como eu vou usar os diferentes canais para me comunicar com ele. Fala, não estou errado? Falei besteira, Luana? Não, de certa forma eu concordo, mas... De certa forma, sim. Falou besteira, mas deixa... Calma. O que eu quero dizer é o seguinte. As propostas das vinícolas sempre são entendidas como propostas das vinícolas, das suas marcas, dos seus vinhos. Então, eles criam confiança e também desconfiança. Ele fala bem do seu produto. O que eu acho que está faltando, isso insisto há 30 anos, falta união, que o setor vitivinícola entenda que ele tem um valor, que é o vinho. O vinho e tudo que está por trás do vinho. A nossa viticultura heroica, tudo isso que tem tanto valor. E eu sempre proponho para as paredes, porque ninguém me ouve, de que, aproveitando a massa enorme, aqui, tá? a enorme massa de vinho importado que chega, a predisposição do governo talvez querer ajudar, nós deveríamos montar uma campanha publicitária constante de pelo menos 3, 4 anos nos meios e também nas redes, do vinho como instituição, do vinho como valores culturais, valores emocionais. Não tem nada que emocione mais uma pessoa do que falar de vinho, entender de vinho. Ou seja, se uma pessoa consegue pronunciar Terol de Go, ela se sente um enófilo, entende? E é nada mais do que uma variedade. Mas o vinho desperta isso. A cerveja não desperta. Nenhuma outra bebida no mundo desperta tanta emoção e tanta empatia como o vinho. Então, esse valor não estamos aproveitando. Por quê? Pela eterna desunião do setor. Cada um pensa por si, os pequenos querendo ser grandes, os grandes querendo que os pequenos não cresçam, o setor de comuns achando que o de vinífera está querendo ocupar espaço. Isso eu vivo há 50 anos. Eu já fui dirigente de entidade. Infelizmente, isso que falta no Brasil. Tenho certeza de que se o grupo brasileiro chamasse os argentinos e dissesse, olha aqui, nós temos um mercado de 225 milhões de pessoas que bebem 1,5 litro. Aliás, bebem uma garrafa, 0,75 de vinho fino, nem 1 litro por ano. Estão ali, esse mercado está aberto. Vamos, no lugar de ficar trocando garrafas, eu vendo uma para ela não vender, vamos fazer crescer a base. Vamos falar sobre o vinho, sobre os atributos. Não botar mulheres bonitas como faz a cerveja, botar as pessoas, os testemunhos, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza, agora tem que ser longo. Não adianta uma campanha durante um mês, um comercial, ou 30 comerciais por dia. Não, tem que ser durante 4 ou 5 anos, com muito dinheiro. Eu tenho certeza,
pense o seguinte, o medo que deve ter o Chile se o Brasil assinar um acordo com a União Europeia. 45% do vinho que se bebe neste país é chileno. E quem vai perder se vem vinhos franceses, espanhóis e portugueses mais baratos? O Chile. Então, chamar os chilenos e dizer, olha, vamos crescer com esse mercado, vamos fazer com que mais pessoas bebam, não quem bebe que beba mais. Então, nos eventos, você sempre vê as mesmas pessoas. Nos eventos, sempre são as mesmas pessoas. Você vai querer o quê? Que ele beba, no lugar de 100, que beba 200? Não vai conseguir. Tem que atrair o novo consumidor, o jovem. E desculpa me estender, mas eu me empolgo, porque a lata, para mim, foi uma grande esperança de que o Brasil finalmente tivesse a cara de uma cerveja. Um vinho com baixa grossura alcoólica, apresentação barata, que você bota no culo e leva na praia. Cara e com vinhos ruins. Ou seja, se cobra demais uma lata e ainda se coloca os vinhos piores da cantina. Então, eu não entendo. Ou seja, nós temos oportunidades. Eu cheguei no Brasil em 73. Se bebia menos de 2 litros. Ainda se bebe menos de 2 litros. Não adianta dizer que o mercado cresceu. Na pandemia cresceu o vinho nacional, mas depois da pandemia acabou. Então, nós não conseguimos crescer o consumo per capita porque insistimos nas mesmas pessoas. Temos de atrair outro público. Deixa eu só pegar o gancho. O Lona está falando de comunicação, né? Só que uma comunicação daí conjunta, né, do setor. E só para ver como faz todo sentido o que ele está falando e tá dentro do plano estratégico, talvez esteja isso, também se comunicar em conjunto com os pares do mercado. E eu estou no projeto de vinhos italianos e isso me chama muita atenção. Na Toscana, no passado, todas as visitas técnicas que eu fiz, os caras chegavam em determinado momento. Pois é, tu sabia que a Toscana, 2/3 dos vinhedos estão em conversão ou já são biológicos? Isso é coisa de associação, de olha, esse é o nosso discurso, a gente vai repetir. Exato. E no Piemonte, todo mundo em algum momento mostrando o mapa dos MGAs. Cara, isso não é coincidência, né? Isso é uma região, uma comunidade falando, ó, esse vai ser a nossa linha de condução. Então faz todo sentido, com certeza esse talvez é mais um desafio do setor, né? Uma comunicação combinada e repetida. Né? É assim que se dá o negócio, insistente. Né? E muito dessa questão da união que o Lona fala, né? Eu também vivo nesse setor há 43 anos, né? E assim, eu vejo muito essa necessidade da gente poder juntar e comunicar junto, em comunicar de forma mais contundente essa ideia, como eu falava antes, da ideia do pertencimento, né? De não ser uma coisa que é algo do Rio Grande do Sul, porque a gente escutou muito isso, né? É algo do Rio Grande do Sul. Vinho é um problema do Rio Grande do Sul. Não é mais, graças a Deus, né? Quando eu fui visitar agora o projeto em Brasília, eu juro para vocês que eu fiquei felicíssima. Felicíssima. Agora eu tô indo lá para a Expovit semana que vem. Felicíssima, por quê? Porque diz lá o produtor lá, me disse, não, agora o pessoal aqui, os políticos vêm aqui. Eu digo, graças a Deus, então que bom, é isso aí, sabe? Então é isso, essa ideia do pertencimento, essa ideia do vinho ser parte do consumo, e o nosso grande desafio é essa comunicação para novos consumidores. Esse é o nosso grande desafio, porque a gente precisa buscar novos consumidores de vinho e, como o Lona falou, né, a gente se encontra sempre os mesmos, né? Então, de fato, vamos buscar novos consumidores. E é uma narrativa que se cria, né, Carol? A narrativa do chegar no cliente, de que forma, né? E existe uma narrativa além, né, desse contexto que você trouxe, a narrativa do clima. Que o Brasil é um país tropical, país da cerveja, né? Por que a França, que bate 40 graus... tem o consumo de vinho que tem e produz os vinhos que produz, né? Então, assim, a gente, como Brasil, a gente também tem as realidades similares, né? Com o verão, com o inverno talvez não tão intenso, mas que a gente tem condições mercadológicas de oferecer um produto na mesma altura, né? 15, 20 anos, eu ouço Lona falando assim... A gente tem espumante geladinho e um monte de praia, né? Espumante é a bebida do brasileiro, né? Imagina o Brasil com essa costa maravilhosa, com gastronomia apropriada, e bebe vinho tinto. Você na Bahia, na Bahia você vai em restaurante, eu fico de boca aberta. Na Bahia, restaurantes todo vinho tinto. Por quê? Porque existe a crença
de que o vinho tinto é o verdadeiro vinho. Ou seja, quem bebe vinho tinto é o cara que conhece, entende? Quem vinho branco, às vezes, na minha empresa, quando vem uma visita, você não aceitaria um branco? Não, não, prefiro um tinto, porque acha que branco é afeminado, talvez. Pensa que se ele toma vinho... Esse tipo de besteira... tem muito, né? Derrubar a narrativa. Nós precisamos, mas nós precisamos... Agora, se nós apresentamos a gastronomia, o clima, a praia, o ambiente, com uma taça de vinho branco, é o único que se adapta a isso. Mas para isso você precisa se comunicar. Senão ficam as crenças, vem todos esses... É que às vezes alguém cria e todo mundo repete, que fazem mal. Ju, quero conversar contigo sobre um tema que muito se fala e poucas pessoas entendem, que é a carga tributária dos vinhos nacionais. A Ilona vai chorar. Vai com calma, tá? Vai. É sensível, é sensível. Tu, como uma especialista em tributação, eu quero que tu comente aqui conosco. O vinho gaúcho, ele está realmente sendo muito tributado? E mais, em comparação com outros países, que também tem uma indústria vinícola. O Brasil, ele está posicionado no ranking. Como é que ele está posicionado no ranking sobre essa taxação de impostos dos vinhos? Na verdade, a gente não tem um país que pensa na fabricação dos produtos próprios, né, Carol? Isso falando num sentido geral, né? E aí, quando a gente leva o assunto para tributação de vinhos, a gente tem aí projetos sendo pleiteados há muito tempo, né? E vocês do Universo Vinhos, vocês podem falar até melhor que eu a respeito disso, mas eu tenho aí a percepção de que um governo que não tem interesse em produtos locais, né, dificulta o negócio, dificulta o produtor. Né? E quando a gente fala de consumo, eu tenho que pensar na cadeia inteira. Né? A gente tem um mercado que funciona, a gente tem negócios que funcionam hoje ligados a vinho, inúmeros, que não são necessariamente a venda de vinho. Mas, quando a gente fala no consumo, ele depende, a cadeia depende. Né? Então, eu tenho hoje, a gente conversava sobre a ABS, né? Uma baita escola hoje, né, no Brasil, em evidência, aí, fazendo um trabalho muito legal de marketing. Alunos do Brasil inteiro. Então, o que ela está fazendo? Ela está levando conhecimento. Tá? Um super negócio. Está despontando quanto percepção de escala. Mas o consumo, quando a gente fala lá do vinho, ele é impactado. Então, eu levo conhecimento, mas eu impacto no consumo. Isso tem muito a ver com a carga tributária. Né? A gente tem um projeto que é defendido por um ex-prefeito de Bento Gonçalves, que está em evidência, e a Carol, não sei se teve lá agora em Brasília para isso, né? Se tem, né, essa pauta, mas ele defende que o vinho não é uma bebida destilada, e ele está certíssimo. Né? A gente não tem... O uísque tem um percentual de álcool diferente do vinho. Então, essa é a defesa para que os negócios possam fluir mais, para que na viticultura tenha essa aproximação do consumidor. Né? Então, a gente tem uma carga tributária hoje de quase 60% na garrafa. E derruba o empresariado. Derruba porque eu não tenho condições de competir com produtos importados. Né? Existe hoje uma alternativa, então, estão buscando uma alternativa, então, para essa diminuição, para que solucione esse problema que impacta diretamente no consumo e que afeta diretamente a cadeia. Sim, existe. Né? E falando em 2025, que é a nossa pauta aqui, né? A gente está pensando com visão, com futuro. O que eu percebo? Que tem muito a ver com a narrativa que a gente está comentando aqui, com a comunicação que a gente está comentando aqui. Então, um projeto de lei, considerando que a gente tem todo um projeto de revisão fiscal para ser feito, né? A gente tem um projeto governamental que fala de tributos no sentido amplo. E eu entendo que, dentro de uma reforma geral, esse assunto pode entrar com mais facilidade. Né? Eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, tá? Sabe, quando o cara fala isso, que não é, vai dar ruim, né, Rolando? Não sei. Mas já que nós entramos na pauta de governo, vou brevemente só relatar o que eu vivenciei lá em Verona, agora, em abril, antes das enchentes.
O pessoal da Vinita ali com a Wine South America, né, tem essa parceria aí para organização da feira. Eles levaram lá uma comitiva, tá, o Eduardo Leite, o Guilherme Pazin, talvez é o Sim, Guilherme Pazin. isso que tu estava comentando, e mais alguns governantes, pessoal, né, representando o poder público. Passearam em Verona, mostraram a feira para ver, né, é gigante, a cidade para, é uma loucura, tipo, pequenos eventos em paralelo, com jovens tomando vinho na rua, é uma loucura, né? E totalmente viável para fazer isso em Bento, né? A primeira coisa, quando eu olhei aquela efervescendo as ruas, eu falei, cara, isso aqui tá caindo de madura a gente fazer acontecer isso, né? Levar a feira para fora do pavilhão, né? Enfim, e eles fizeram um baita esforço, levaram lá o pessoal na feira, o Daniel presidente da Uvibra e tal, foi demais a iniciativa deles. Fizeram um jantar à noite com o Eduardo Leite, o pessoal da comitiva dele, alguns produtores, e me convidaram. E eu pude estar lá. E aí, em determinado, deixa eu te apresentar aqui pro governador, o livro e tal, né? Aí ele, como é que é esse livro? Eu falei, 101 vinhos brasileiros, aquele papo todo. Que tu que tá cansado de ouvir, né, Carol? Adoro. E aí eu falei, né, a terceira edição, ele tá sempre ficando entre os mais vendidos da Amazon. Ele me olhou assim. Eu vi que ele não tava dentro do mundo que ele tá acostumado, né? Daqui a pouco o Pazin também, não, vem cá, deixa eu te falar um negócio, que eu sou amigo do Daniel, vem cá com o Eduardo, que falou da minha coluna e tal. Mas vem cá, Michael, como é que é essa história, o livro de vinho brasileiro sendo mais vendido? E eu falei assim, é um ranking dinâmico, né, todo dia muda, e volta e meia, faz 3 anos que o livro tá aí, e volta e meia aparece lá. Eu percebi que não tá dentro do espectro, assim, falta conhecimento, falta proximidade do assunto para você defender algo que... E eu até entendo, né? Eu não tô falando mal do governo, não. Tem a soja, tem o milho, tem quantas culturas tem brigando por atenção lá no dia a dia. Mas quem tem que brigar pelo assunto somos... A indústria, óbvio, exato, os representantes. Fazer mais comunicação de diferentes maneiras, por diferentes canais, né? Então eu acho que é muito... Voltamos pro mote inicial. Comunicar... Às vezes com os novos públicos, às vezes com o governador, às vezes com... Então tá vivência. Vamos lá. Primeira vez que tinham feito isso. Levado um governador para ver o stand do Brasil na Vinita. Ele falou, cara, não é possível. A gente tinha que fazer sempre isso. Não tem stand brasileiro na maior feira da Itália, da Europa. Tem que estar alguém do poder público vendo que é lá, vinho gaúcho, né? Então, enfim, voltamos aos desafios. Alguém para abrir essa porta. Mas será que o governador precisa ir para a Itália? Ele não pode ir no Vale dos Vinhedos. Ele não pode ir no Vale dos Vinhedos e ver o que envolve a indústria vitivinícola. Porque em 1000 hectares de soja trabalham 3 pessoas. Um bom tratorista, em 5 hectares de vinhedo trabalha toda uma família e trabalha... Ou seja, a grande virtude da viticultura é a sua capacidade de distribuição de renda. A sua capacidade de poder dividir o que ele ganha com outras pessoas. Isso não se entende. Ou seja, cada grãozinho que o setor vitivinícola cresce a riqueza nas cidades. Cada saco de soja que se vende a mais, quem enriquece? Isso que não se entende, a importância social da viticultura, entende? Agora, quando... Já teve alguma iniciativa, creio que foi o Rigoto, de querer tornar o vinho alimento. É uma mentira. Isso é uma mentira insustentável. É insustentável. Ou seja, um alimento significa quando o vinho está todos os dias em todas as mesas do país, como está na Argentina, na Itália. Não? Aqui não podemos considerar alimento. Então não criamos fantasia. Agora, se o governo, isso é uma questão política. Se o governo quisesse baixar a ICM, que é uma prerrogativa dele, ele poderia tirar os 18 prerrogativa que está mais fácil, está mais na mão. Não precisa esperar a reforma tributária. Ele pode baixar esse ICM para 6% e favorecer toda a cadeia. Então é uma questão política, não se quer. Então o setor não pensa que o setor não força e o setor não trabalha. O que o pai desta menina trabalhou para que todo impositivo da Arcidani foram décadas e que conseguiu absolutamente nada. É uma questão política. Mas é de vivenciar, né? De estar todo dia batendo na porta e tentando chamar atenção para as famílias, para centenas de famílias, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Assim, eu quero deixar aqui assim que eu acho que parte do... Nome do teu pai, por favor. Darcidani. Um grande abraço. Querido. Mas assim, uma coisa que eu sou muito... Eu já falava com o Darcidani sobre isso, né? Porque falava sobre nós termos um Instituto Brasileiro do Vinho
De verdade. Instituto Brasileiro do Vinho. Algo que falasse sobre vinhos do Brasil, algo que defendesse essa política como algo não só gaúcho, né? Que pudéssemos ter essa conversa e defender a importância do vinho nacional e trabalharmos isso. Porque, de fato, eu acredito muito nisso. Acredito que a gente precisa comunicar. Temos que falar do Rio Grande do Sul, claro, mas temos que falar de Brasil. Mas já tivemos um Ibravin e acabamos com o Ibravin. Mas precisamos ter algo grande tivemos agora. um Ibravin montado com recursos e fomos tão competentes que acabamos com o Ibravin. Mas agora vamos de volta. Então eu brinco isso, né? Porque assim, mas é muito essa questão da gente poder trabalhar essa força a nível nacional. Porque a gente precisa mostrar essa força a nível nacional para poder trabalhar essa questão não só a nível, né, estadual. Acho que tá em volta para o que o Lando tava falta, talvez em alguns pontos união, né? Para continuar o setor, claro. para continuar insistindo com o governador, para continuar Claro. isso aqui, Sem dúvida, né? sem dúvida. Várias atividades Sem paralelas, dúvida. né? Com certeza. Sem dúvida. Eu já alguma vez disse, vamos colocar 500 produtores de uva na frente do Planalto. E não sair de aí até que o imposto do vinho não desce. E não é fácil encontrá-lo. Mas não somos capazes. Um setorzinho só, cada um. Não, cada um com seu... Não, porque senão vão achar que são ricos. Com a junta de bois, com... Então, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, num quadrinho que todos vocês conhecem, que se chama Wine Drops. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou fazer uma pergunta para todos, e aí eu vou direcionar a resposta de cada um para cada aspecto. Então, a nossa pergunta é vinho Ela é gaúcho. criativa, né, Lona? Não, o pior é que agora, né? A gente tomou um Chardonnay, um Merlot, um Franc. Eu agora a gosto gente- de saber a verdade. Quem sabe Claro, faz ao vivo, exatamente. né? Em Vino Veritas, em Vino Veritas. Vinho gaúcho e 2025. Carol, vamos começar contigo. Mercado. É uma oportunidade. É grande, a gente passou por uma dificuldade enorme, existe um reconhecimento nacional com relação a isso, existe uma campanha que está sendo feita com relação ao produto gaúcho, então eu acredito muito como uma oportunidade, né? Como eu falei antes, a gente sabe que o que nós precisamos é de oportunidade, né? De alguém optar em levar para casa pela primeira vez, em abrindo essa garrafa, tendo a certeza da qualidade, porque a grande maioria dos produtos hoje são de qualidade, vai seguir o consumo, né? Então, de fato, é uma grande oportunidade. Com certeza, oportunidades abrem as portas. Adolfo, terroir. Não tinha algo mais fácil. Terroir. Terroir é uma incógnita. Por quê? Porque conversávamos há pouco com este rapazinho que se chama meu filho, que se faz conhecer. Depende da região. Por exemplo, eu acho de que quem começou na Serra da Mantiqueira, quem começou, eles têm mais condições neste momento de poder identificar terroirs. Na Serra Gaúcha, por conta da chuva, porque o terroir, como resposta ao terroir, você tem o vinho, a uva. O terroir não é nada sem o seu resultado. O terroir é diferente porque um chardonnay deste terroir é diferente daquele. Se não tiver chardonnay e depois o vinho. Então, o que acontece na nossa... A quantidade de chuva que nós temos, às vezes, dificulta você identificar aonde que você tem uma diferença por terra ou não. Porque o grão de uva funciona que nem um balão. Na época de já maduro, quando não cresce mais. Quando chove pouco, ele se encolhe, se seca. Quando chove muito, ele se encharca. Quando ele se encharca, se dilui, porque se encharca com água. Sim. Então, quando você tem um ano muito chuvoso, você perde um pouco o rumo de que é o que aconteceu com essa fruta em função do terroir. Então, nós precisamos primeiro trabalhar muito. Nós temos trabalhado muito na superfície. Temos criado IPs de forma geográfica, quase que política, ou seja, a IP é uma região política, não é uma região determinada porque tem terra diferente, vinho diferente, como são em outros países. Como nós somos extremamente novos, imagina como que, se eu trabalho, eu estava degustando alguns sirás que são feitos lá na Serra, no sul de Minas.
e eu via eles muito parecidos. E bons, mas muito parecidos. Então, isso significa o quê? Agora, gente que era cafeicultores, que entra na viticultura praticamente apoiado por consultores, como que eles vão conseguir fazer um trabalho profundo sobre terroir? Vão demorar séculos. Nós temos mais experiência, mas nós temos essa dificuldade. Mas eu creio que o que nós podemos identificar sim são grandes terroirs. A Serra do Sudeste, onde creio que a região Pinheiro Machado, Encruzilhada, regiões muito boas, com solo muito equilibrado, problema das chuvas. Depois nós temos a Campanha, Livramento com solos muito permeáveis, muita areia. Não acredito muito, mas enfim, funciona. Não é que não funcione. Eu trabalho muito em Candiota, Bagé, alguns probleminhas, tem algum problema de potássio, tem muita coisa a fazer. O problema qual é? Que, de novo, a falta de união. Por quê? Porque se o setor desse como tarefa a Embrapa, que ela fizesse um estudo, porque a Embrapa ela é ativada através de demandas. A Embrapa está ali dizendo, olha, vocês querem que eu faça alguma coisa, me digam o quê? O setor que está mais preocupado em sobreviver, devido à carga tributária, devido à chuva, devido aos problemas que a gente tem, não tem um grupo pensante em viticultura, um grupo de expertos que não se declarassem como se fossem concorrentes, se fossem focados num tema, poderíamos fazer trabalho. Como eu vejo que isso demora em fazer, eu acho que nós, para termos ideia de terroirs mais específicos, vai passar alguns anos. Por enquanto, não me parece que nós tenhamos. Não sei se posso estar falando uma bobagem. A Dani pode falar, a Carol, perdão, pode falar, também ele, mas eu acho que por agora estamos muito incipientes para poder falar com profundidade, com conhecimento técnico sobre isso, infelizmente. Isso aí. Michael, Vinho Gaúcho 2025 e posicionamento de marcas. E aí, Lona? Me ajuda. Eu não sou teu pai, cara. Tu é. Não vem negar na frente as câmeras aqui, não vem. Vamos lá, eu acho que tem esse desafio, enfim, tem o desafio climático, que é a cadeia ainda vai se desarrumar em algumas coisas, que nem o Lona falou, transporte, enfim, enoturismo, aeroporto. Acho que vai ser um movimento aí de bastante desafio que a gente vai ter pela frente, né? A gente entrevistou o Daniel, o Vibra, né, da Dom Giovanni, agora, faz 2 semanas atrás, lá na Band News. E ele falava o seguinte, se o aeroporto não abrir até setembro, a gente vai começar a ter impactos maiores. Mais desligamentos, mais, né, enfim, negócios ligados ao turismo fechando. E do lado do poder público, a gente vê previsões que vão para dezembro, né? Então, eu acho que é preocupante. Então, tem alguns desafios ligados a escoar a produção, mas especialmente ao turismo, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto, assim. Mas eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente... Dani, Carol, a PS continua com as turmas lotadas, né? Então a gente continua muita gente querendo descobrir mais vinho. Talvez possam ser os mesmos, mas os mesmos estão aumentando o ticket médio de consumo. Então eu acho que tem um movimento positivo e por isso eu sou otimista enquanto expansão assim, dos negócios, né? Enquanto expansão de consumo e das vinícolas. Só que pontualmente a gente tem o desafio das enchentes que cada vinícola eu acho que vai buscar uma solução, cobrar muito do poder público, não adianta, né? Tem coisas que não dependem só da Uvibra, só de uma vinícola, talvez aí a gente volta à questão da união, de se juntarem para ir lá e fazer essas cobranças, né? Mas, em geral, sou otimista. Eu acho que a gente vai continuar bebendo mais vinho, mais gente se chegando, mais gente fazendo curso, mais gente comprando livro. Tomara, né, Lona? Eu indico o Lona lá, então... Mas ninguém compra. E Ju, finalizando o nosso quadro, eu deixo para ti, então, a pergunta indigesta. Vinho Gaúcho 2025 e impostos.
Eu acho que a gente tem mais do que impostos como desafio, tá, Carol? Acho que o imposto ele é um grande vilão aí do resultado receita financeiro, né? Mas eu penso que a gente tem, no mundo dos vinhos, as vinícolas são concorrentes entre si, mas existe um concorrente maior que é a outra bebida, que é a cerveja, por exemplo. Né? Então, quando esse universo entender que pode se juntar para brigar melhor pelo imposto, aí a gente ganha o jogo no imposto. Né? E acho que sim, existe aí a reforma tributária vindo, com a união maior desse setor, com o consumo maior, é algo que não retroage. O consumo ele já é maior e ele tende a ser maior. Né? A gente tem uma geração que já fala de vinho como a minha não falava. Né? Como a da minha mãe, como mulher, não falava, né? E hoje nós falamos sobre isso aqui. Então, acho que como negócio, como abrangência, o imposto ele pode ser derrubado, sim, ele pode ser pleiteado como funciona em outros países, né? Como é na Europa, por exemplo, que não é visto como uma bebida destilada, mas depende muito da união do setor. Né? Deixa eu aproveitar, eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês enxergam, eu recebo muito isso, tá? essa declaração, esses depoimentos. Vocês enxergam mais pessoas migrando de cerveja para espumante e vinhos? Eu, com um olhar leigo, né, que eu não estou inserida diretamente no segmento, eu enxergo. Sim. Não, com certeza. E o mais importante que eu tenho visto, assim, até, né, tenho recentemente... fiz alguns estudos nessa questão de mercado. A gente tem que entender que nós temos públicos diferentes no país. Então, trabalhar o país de uma forma única, isso é um dos nossos grandes erros. Tá? Nós temos públicos diferentes em cada região e a gente tem que entender isso. Né? Então, assim, a gente tem mudança nesse mercado, nesse público consumidor. A gente escuta muito, eu escutei muito na minha vida, porque o mundo do vinho é um mundo masculinizado. Gente, é 50-50, já foi. Então, precisamos comunicar para as mulheres. Já tem um ponto combatente, né? Então, vamos ter que pensar aí em comunicar, porque, de fato, até recentemente eu ministrei uma disciplina no MBA da SPM e eu desafiei os alunos a fazerem uma pesquisa. E eu tinha alunos de São Paulo, interior de São Paulo capital, Porto Alegre e da Paraíba. E eles fizeram, e eu dei como tarefa, eles tinham que entrevistar pelo menos 10 pessoas. E teve alunos que entrevistaram quase 100 pessoas. Foi muito interessante, assim. E as respostas, elas são completamente diferentes quando a gente vai da Paraíba para São Paulo. Claro, lógico. Completamente diferentes. E até eu brinquei com uma aluna... porque ela, dos gráficos que ela apresentou, ela colocou uma mulher de roupão, de toalha na cabeça, tomando um vinho. Eu falei, olha, se eu tivesse que fazer uma campanha publicitária para vinho, eu escolheria essa tua imagem. Porque é exatamente esse momento que eu me imagino quanto mulher abrindo uma garrafa de vinho. Então, de fato, é isso. Assim, eu acho que a gente tem muitos desafios, mas essa possibilidade, e até uma das coisas que a gente discutiu muito, foi essa questão do imposto. Porque isso é um pouco do que a gente fala muito, né, Lona, ao longo de todos esses anos, a questão do imposto, né, a questão em cima do vinho, mas também cabe a nós fazer um pouco a nossa tarefa de casa, quanto setor. A gente precisa, como a Lona falou, se unir, trabalhar, e aquilo que a gente pode mudar. Porque, assim, existem coisas que estão na nossa mão, quanto setor. E tem coisas que não estão. A carga tributária, a gente, como a Luna falou, vamos botar 500 lá na frente, vamos só sair daqui quando mudar. Mas, né? Mas tem coisas que nós, como setor, podemos mudar, que é esse posicionamento de mercado, essa conversa de pertencimento, essa ideia das pequenas famílias, né? Eu brinco que lá em Brasília, eles são tudo produtores de agro, né? E os 5 hectares de parreira dão mais trabalho que os 300 hectares de soja que eles têm lá, né? Mas eles fazem aquilo com tanto amor, com tanto carinho, né? Então, de fato, é algo que, né, dá uma sensação para eles de pertencimento a esse setor. E como negócio, quando a gente fala de carga tributária,
é algo realmente muito pesado, né? Se falar em 56% ali da garrafa pronta. Mas a gente tem inúmeros outros riscos, que a logística, por exemplo, é uma delas. A logística é caríssima. Então, a gente vai combater, vai entrar em discussão na questão da carga tributária, virão outras discussões. Por isso que o setor precisa e deve estar fortalecido para isso. A questão da produção, ela é vista como agro. Dentro do agro temos inúmeros benefícios. Será que esse setor ele consegue participar de todos esses benefícios que a gente tem no mundo agro, falando de novo de tributos? Eu não vejo isso. Falando de vinícolas e viticultura, eu não vejo isso. Se aproveitando exatamente daquilo que a gente tem como produtividade no mundo agro. E esse é o grande problema. Você te levanta um tema interessantíssimo, a questão do agro. E a viticultura é um agro absolutamente especial. É absolutamente único, entende? E nós não somos capazes de poder mostrar isso. Então, de novo, se o setor não fala uma única língua e não dá essa tarefa a expertos, se deixamos os gerentes de venda de cada empresa ir lá a grupos a tentar tirar proveito um do outro, não vai funcionar. O setor tem de contratar expertos que têm comunicação especialmente, que mostrem o valor de nosso agro, porque nós somos agro. Isso acho interessantíssimo que você levantou, que nós não damos valor. Ao contrário, achamos que vinhedo é uma... sempre um sentido pejorativo, a não ser que seja uma bela paisagem onde você pode tirar. E o vinhedo de heróico que existe em boa parte, ou muito boa parte do curso, que isso que nós temos a valorizar. Então, eu respondendo a tua questão da cerveja, eu acho que a gente não deve ficar preocupado com quem bebe cerveja. Não, a cerveja não é um inimigo, assim como o vinho importado não é inimigo. Porque o cara que bebe cerveja bebe álcool. O inimigo para mim é o astêmio, o cara que não bebe nada. Esse cara, como tu faz para esse cara tirar... Tu vive, né, Lona? Como ele vive. Então, eu acho que nós temos de focar em nosso negócio, os nossos valores, ressaltá-los, colocá-los, porque as pessoas são sensíveis a isso. Então tá. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Encerramos mais um episódio do Wine Now. Eu, Caroline, estou pessoalmente muito feliz, muito grata por compartilhar desse momento com cada um de vocês. Agradeço vocês por dividir o tempo de vocês, o conhecimento de vocês aqui comigo. Eu tenho certeza que quem nos assiste, quem nos acompanha, vai receber um episódio muito rico, muito dinâmico, com muitas trocas, com muitas experiências. Então, eu não poderia dizer para vocês outra coisa a não ser muito obrigada. Obrigado a você, Carol. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Carol. Poder estar aqui contigo é um presente. Obrigada. Eu não vou dar um até logo curto, porque o Lona disse que vai ficar até a meia-noite, então... Deixa eu só fazer uma breve consideração aqui, que a gente conversou um pouco também da última vez. Tem muita gente que está se aventurando no mundo do vinho, especialmente com comunicação, né? Nas redes sociais, então, todo dia nasce o novo influencer, né? E eu acho de muito valor as pessoas que estão querendo colaborar com a educação do vinho, com comunicação, doam o seu tempo, mas também investimento. Porque às vezes a gente vê muita gente, não, mas eu postei lá, eu fiz um history, tá, mas e o que mais, cara? Então, eu sei como às vezes não é fácil assim, a gente abrir mão de algumas coisas na nossa vida pessoal e profissional para investir num projeto que a gente acredita, assim, que a gente acha que realmente pode colaborar com a cadeia, né? E é legal tu tá fazendo isso, tá fazendo de um jeito muito profissional, tá fazendo com investimento de tempo, de dinheiro, e te desejo toda a sorte do mundo nesse projeto, tomara que ele cresça, tomara que tu já falou, né? Eu desenvolvi muito já, né? Tu me falou, eu tinha dificuldade com a câmera, agora eu tô mais solta. Então tomara que tu continue nesse desenvolvimento e o teu projeto cresça muito. Parabéns. Muito obrigada.